Seja muito bem-vindo à nossa aula de câmeras analógicas. Essa aula tem o oferecimento da Rede Digital, o maior distribuidor de equipamentos da Intelbras no estado da Paraíba. Bom, pessoal, lembrando da aula anterior, onde fizemos os cabos, tá, com os conectores. Então, aqui já está tudo ligado, os conectores aqui, o conector BNC mais o conector P4, da mesma forma aqui na outra câmera, indo direto para o nosso DVR, tá? Então aqui eu liguei o sinal de vídeo e também liguei a alimentação da câmera nessa fonte aqui de multi-saída, uma fonte de 5 amperes, tá? O que vale a pena lembrar é que essa ligação direta proporciona sempre a melhor qualidade quando se trata de cabo coaxial, tá? O mais interessante é você saber que essa distância desse cabeamento, ele deve ser aí respeitado cerca de 80, no máximo 100 metros por câmera, tá? E também vale lembrar que o que compromete nessa distância é exatamente a fonte de alimentação que não vai chegar com a mesma capacidade. Ou seja, a 80 metros de distância, se eu tiver uma fonte de 1 ampere, certamente ela não vai dar a mesma capacidade do que uma fonte de 5 amperes. Tá? Então é bem importante saber fazer esse dimensionamento na hora de executar o seu projeto. Então, quando eu penso em colocar uma câmera a 80 ou a 100 metros de distância, eu já tenho que pensar exatamente na situação que eu preciso investir em uma fonte de maior capacidade. Tá? Isso aí é um princípio que você precisa ter em seus projetos. Tá? Estou com duas câmeras, um modelo 1120, certo? Do tipo Bullet, e o modelo 1120 também do tipo Dome, tá? Todas significam que são da linha 1000 da Intelbras, e o número 20 é exatamente a capacidade do infravermelho, certo? Que a gente já falou, mas a gente irá ver na prática aqui como a gente vai observar a situação do infravermelho, tá? Agora vamos partir para a parte de ajuste das câmeras, tá? Aquele ajuste fino que você pode fazer na câmera, tá? Eu quero te mostrar porque tem alguns detalhes que você precisa entender, como fazer a regulagem de posicionamento da câmera. Ambas estão basicamente no mesmo alinhamento, mas eu quero te mostrar quais são as possibilidades, tá? Então vamos fazer isso na prática. Sobre a câmera VHD a 1120 do tipo Dome, né, que é essa daqui, quero te mostrar alguns detalhes sobre a parte de fixação, né? Ela já vem predisposta aqui, essas ranhuras aqui para que você possa fazer a fixação da câmera, seja numa parede na vertical, como também na horizontal, onde você pode colocar ela no gesso, tá? O que é interessante é que você pode girar ela em um ângulo de 360 graus para que você possa fazer esse ajuste melhor, tá? Essa câmera é recomendável para que você coloque em ambiente interno, porque ela não pode levar chuva, né? Pois assim irá entrar água por esses cantos aqui, tá? A primeira dica que eu quero te dar aqui é que você não precisa se preocupar em já deixar ela com a imagem final, tá? Aqui você pode somente posicionar para que lado vai ficar essa parte aqui. Então eu quero que ela visualize esse ambiente que está aqui à minha direita. Então simplesmente eu seguro aqui e fixo a câmera. Quer dizer, eu fixo o suporte aqui, né? Aí sim, depois que ela estiver aqui no local, irei fazer o ajuste fino aqui dessa imagem, certo? Se eu vou colocar mais para lá, mais para cá, enfim, eu vou tentar conseguir a melhor performance aqui que eu queira, tá? Então, eu acho que esse ambiente aqui está bem bacana. Eu irei para aquele ambiente ali para que você possa entender como fica melhor esse posicionamento dessa imagem, tá? Então, depois você encontra esse enquadramento aqui, que você tem esse alinhamento, essa certeza, vendo se não está pegando muito teto, se também não está pegando muito chão, a proposta da pessoa está muito bem enquadrada, aí sim você encontra o melhor posicionamento para a sua câmera, tá? Então isso é muito importante na hora de você fazer esse alinhamento. Falando da modelo VHD 1120 do tipo Bullet, tá? Tem alguns ajustes que você precisa entender um pouco melhor. Ela já está, né? Deixa eu posicionar aqui. Ela tem mais ou menos uma imagem bacana, mas eu quero chegar a ter uma melhor performance dessa imagem, tá? Então, aqui eu tenho dois parafusos aqui nesse ponto, né? Uma que vai mexer nesse eixo aqui do giro da câmera, o outro eu vou mexer exatamente nesse lado da horizontal, tá? E eu ainda tenho aqui uma espécie de porca, né? Onde eu posso fazer exatamente
esse ajuste aqui, ó. Então, eu vou mais ou menos deixar aqui a imagem nessa posição, nesse parafuso aqui central, é onde eu posso chegar e fazendo esse movimento aqui, tá? Então eu quero deixar mais ou menos aqui nesse ponto e aperto. E esse último parafuso aqui é onde eu consigo fazer exatamente esse giro aqui, tá? Então a mecânica é um pouco diferente em relação à câmera Dome, que é bem mais prática, mas aí é só você entender como faz esse ajuste e tudo vai funcionar perfeitamente, tá? Também, da mesma forma, eu recomendo você fixar logo a câmera e depois você se preocupar em fazer o ajuste fino. Tem muita gente que quebra a cabeça tentando fazer já o posicionamento da imagem aqui e acaba esquecendo que se ele fizer dessa forma aqui, tudo será muito mais fácil para ele, tá? Então, já fizemos o ajuste aqui das nossas câmeras. Está tendo um pouco de diferença aqui de imagem por conta dessa distância aqui, mas a imagem é a mesma. Pode ter certeza que a imagem das câmeras são as mesmas, porque dentro é a mesma estrutura, tá? Essas câmeras aqui têm um sensor de 1/4 de abertura e uma compensação com a lente de 2.8. Ou seja, se fosse trabalhar com lente de 3,6 milímetros, que é comum encontrar essas lentes, o que é que vai acontecer? Eu iria ter uma imagem muito mais fechada, eu iria perder aqui cerca de 1,5 m. Então, na hora de fazer a aquisição de uma câmera, é muito importante você saber que modelo escolher, tá? Eu sempre indicaria trabalhar com câmeras com o sensor de 1/3, tá? E uma lente de 2.8, e aí você vai ter o melhor aproveitamento dessa imagem. Mas, claro, nem todo ambiente precisa dessa abertura inteira. Um exemplo que eu poderia te dar que você não precisaria ter essa aplicação seria um corredor. Geralmente os corredores eles são estreitos, então você poderia utilizar uma câmera com sensor de 1/4 e uma lente de 3,6 milímetros. E aí sim você iria ter uma imagem mais fechada, não pegando muito as paredes, né? E sim focando ali no objetivo ou naquele ambiente que seria o corredor, tá? Então, essa dica aqui de como fazer esse posicionamento. Falando aqui a respeito da imagem, eu lhe diria que eu tenho uma imagem muito fiel, sabe, ao que eu estou visualizando aqui. O amarelo, o cinza, a cor da madeira, tudo isso tem refletido de uma forma muito fiel. E isso foi evoluindo com a tecnologia, quando chegou o HD CVI, enfim, tudo isso daí veio para trazer melhores qualidades. Então, essa câmera aqui, uma câmera HD, tem uma resolução aí de 720p e traz exatamente uma ótima qualidade, tá? Eu consigo explorar um pouco dessa imagem fazendo um zoom digital aqui, eu consigo aproximar um pouco mais. Observe que chegando até um pouco mais próximo eu tenho muito pouco ruído, trazendo ainda uma melhor nitidez, ou seja, um melhor alcance, melhor busca um objeto pequeno ali e vai me trazer um resultado muito bem satisfatório, tá? Então, valendo salientar que isso é um zoom digital, não necessariamente vai te trazer melhor qualidade, mas consegue trazer ainda esse recurso de um zoom digital, tá? Então, eu quero te falar algumas coisas aqui ainda nas configurações das câmeras. Eu irei fazer apenas em uma câmera, mas que serve para os dois modelos, que é exatamente essa câmera, ela tem um menu, tá? Isso é uma grande novidade no mercado, que nem sempre foi assim, tá? Todos os ajustes que a gente precisava fazer era feito dentro do DVR. Mas hoje é possível fazer esse ajuste fino dentro da própria câmera, tá? Então, com o DVR atualizado, nas versões de modelos de 2018, eu já consigo fazer esse acesso. Então, aqui no menu do DVR, eu tenho aqui, olha, menu da câmera. Então, entre as opções que eu tenho aqui exatamente o menu da câmera. Então, eu vou clicar e ele vai aparecer esse joystick, né, digamos assim, que eu poderei subir, descer e fazer alguns ajustes, tá? Ele fica na frente dessa imagem, mas com o mouse eu posso clicar e arrastar para que eu possa ter o melhor aproveitamento ali das imagens. Então assim, ele fala logo a primeira opção, formato de vídeo. No Brasil, o padrão adotado é o NTSC, então você não precisa mexer nisso daí, tá? Se você clicar para o lado, ele vai mudar para o modelo PAL, tá? Então depois que eu salvar, a câmera vai reiniciar para mostrar a imagem
com essa nova configuração desse formato de vídeo. Certamente ela irá ficar preto e branco, tá? Essa, digamos assim, essa sincronia tem que ser DVR mais câmera. Como o nosso padrão brasileiro é NTSC, então deixa por padrão esse modelo do NTSC. Embaixo, pessoal, a gente tem aqui a questão de resolução, tá? Ele está mostrando aqui, ó, 720p e depois vem o número 30, que é exatamente 30 frames, tá? Então essa câmera ela tem, pelo menos ao olho humano, ela trabalha exatamente em tempo real, tá? E aí essa câmera tem a tecnologia CVI, tá? Passando para aqui para baixo, ela tem luz de fundo, tá? E aí, nessa luz de fundo, lembra que a gente falou sobre esses recursos do BLC, o WDR, HLC, ou eu posso desligar a luz de fundo como vem de fábrica. Uma coisa que eu digo para você é que você deve fazer esse ajuste conforme a cena que você está trabalhando, tá? Então, cada ambiente você poderá aplicar uma dessas situações aqui. Uma delas que pode te ajudar muito é essa questão do DWDR, que faz a seguinte coisa: digamos que no ambiente de fora esteja claro e no ambiente aqui interno esteja escuro, ou seja, uma luz, digamos assim, menor. E aí o que é que vai acontecer? Você coloca o WDR e ele vai fazer essa compensação. Claro, esse DWDR aqui é digital, tá? Existem câmeras que têm o DWDR, ele é distribuído em dois sensores, ou seja, um vai fazer a captura da imagem escura e o outro vai fazer a captura da imagem mais clara e vai juntar fazendo esse processamento e você vai ter uma imagem perfeita, tá? Então, o que eu recomendo para você é que você faça o teste para que você possa ver qual vai ser a melhor performance dessa câmera quando estiver no seu cliente, tá? Aqui embaixo temos a parte do ajuste da imagem e quando tem essa setinha assim para o lado, é sinal que você pode clicar aqui no Enter. E aí ele vai me dar aqui agora, ó, modo de imagem está padrão, então ele tem nitidez, brilho, contraste, saturação, o chroma, gama, certo? E aí o que acontece? Você pode também fazer esse ajuste conforme o cenário que você esteja trabalhando, tá? Então se eu clicar aqui, ó, em vez de colocar em padrão, eu colocar suave, ele vai fazer uma configuração. Tem vivo, né? E aí ele traz mais nitidez nas cores. E aí também tem o padrão, que eu acredito que vai se enquadrar em qualquer ambiente, tá? Então, vou levar a setinha lá para baixo e clicar em voltar. E a gente vai voltar para o menu principal. E aqui em exposição você vai ter duas opções aqui que é bem interessante, tá? O nível de exposição de luz, tá? Que você pode fazer esse ajuste de compensação. E aqui embaixo tem o anti-flicker, tá? Que você faz o ajuste para a imagem trabalhar em 50 Hz ou em 60 Hz. O que é que você pode imaginar o que é isso aqui? Sabe quando você aponta a imagem do seu celular, a imagem de uma câmera para uma TV que fica passando umas linhas, sabe? Que só a câmera consegue enxergar? Então com esse ajuste do flicker você pode mudar a frequência e a imagem da câmera não ficar aparecendo aquelas linhas que fica comumente aparecendo, tá? Isso aqui foi uma grande sacada que colocaram na câmera e de fato faz uma grande diferença. E aqui um dos pontos muito importantes que eu quero falar para você é sobre esse aqui, ó, o dia e noite, tá? Ele tá automático, mas só para você entender, eu vou mudar ele aqui para preto e branco. Na hora que eu mudo para preto e branco, automaticamente o infravermelho da câmera já explode lá na tela, ó. Eu vou para lá para que vocês possam ver como é essa imagem já com o infravermelho ativo, tá? Então, como dá para observar, a câmera mudou agora seu status para preto e branco e ligou automaticamente o infravermelho. Para que usa essa função? Tem ambientes que, independente da quantidade de luz que tem ali, que geralmente é pouca, a pessoa já pode ativar o infravermelho para que não comprometa o resultado final. Então, digamos que você quer fazer o monitoramento de um ambiente muito escuro e que você não quer ter nenhum problema com essa variação de luminosidade. Então, você liga o infravermelho, mesmo com a imagem vermelha, mas você vai poder dar o privilégio de visualizar aquilo ali com perfeição, tá? Voltando para o menu, tá? Ainda na opção dia e noite, eu irei clicar mais uma vez para a direita. E agora ela vai habilitar a função do colorido, ou seja, independente de se não tiver luminosidade suficiente, mesmo assim ela vai se manter o máximo que for possível colorida
e não vai ativar de forma nenhuma o infravermelho, tá? Se a gente simular desligando as luzes aqui no estúdio, você vai perceber que a tela do monitor vai estar iluminando ao ponto de refletir essa luz. E isso vai fazer com que ela fique colorida nos pontos que ela encontrar cor, tá? Então eu irei fazer essa simulação aqui para que você possa entender melhor. Então, fazendo uma simulação aqui real, né? Estou com o meu celular, o estúdio está todo apagado, tá? E a gente vai explorar o máximo aqui, ó. Vou tirando um pouco da iluminação, eu vou ficando cada vez mais escuro e ela vai tentando capturar o máximo que for possível de onde tiver colorido, tá? Então essa é uma simulação para você ver. A luz do meu celular eu botei bem baixinha, só para ficar fazendo a simulação de um pouco de luz e mesmo assim ela tentar levar essa imagem colorida. Falando ainda dessa parte do preto e branco, né? Eu voltei a configuração preto e branco. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa que é bem interessante, tá? Essa câmera ela tem o infravermelho inteligente. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre a questão do vídeo do infravermelho inteligente? Até fiz uma simulação com o meu celular. Mas agora eu quero te mostrar na prática como isso funciona. Vou com a minha mão mesmo aqui, eu quero fazer uma demonstração aqui para você. Observe bem o cenário que está essa imagem agora. Quando eu colocar minha mão aqui, observe que ela vai tentando se adaptar ao máximo, tá? Para que consiga dar o privilégio da minha mão ficar em primeiro plano, tá? Quando eu começar a afastar minha mão, observe que ela vai começar agora a mudar a exposição do infravermelho. Então eu vou chegando mais próximo aqui e ele vai abrindo lá a imagem lá, ó. Isso é o infravermelho dentro trabalhando, ele vai ficando mais forte e vai ficando mais fraco para que possa trazer o melhor desempenho. Então, basicamente, quando eu coloco minha mão aqui, ele já começa a fazer essa alteração de forma automática, tá? Mas a gente pode também fazer essa configuração do infravermelho nesse último ponto aqui, tá? Não vou falar sobre idioma, porque aí vai ter o idioma português e inglês, né? Mas o mais importante é a gente falar aqui nesse ponto aqui, que é do avançado, tá? Então aqui tem, ó, nome da câmera tá off, tá? Então se eu colocar aqui para on, certo? Eu vou poder fazer, ó, eu coloco em on e clico em enter, e aí eu vou poder colocar o nome da câmera e a posição aonde esse nome irá ficar. Isso é importante? Olha, o próprio sistema, o DVR, você já pode colocar o nome no DVR e fazer essa gravação dessa forma, tá? Então, talvez não seria, se isso seria a melhor forma de fazer essa configuração. Eu, particularmente, eu não precisaria configurar o nome, tá? Aqui tem uma função, espelhamento. É melhor eu mostrar do que eu explicar, tá? O espelhamento horizontal, o que ela vai fazer? Ó, ele mudou o ângulo da câmera. Então imagina que você precisava ter uma imagem que você precisaria ter essa imagem invertida, tá? Então observe que o nome Papo Segurança ali está invertido, tá? Então eu vou clicar novamente, ó, e ele volta à posição normal. Já na posição vertical, olha o que vai acontecer. Ele colocou a imagem de cabeça para baixo. Imagina que você vai colocar essa câmera no teto e a câmera ficou, digamos que invertida, então não precisa mudar a posição da câmera, enfim, por aqui mesmo você já consegue fazer esse feitio, tá? Então, deixa eu clicar aqui em voltar. Esses são os ajustes avançados. E aqui embaixo fala do IR inteligente, é exatamente essa função que eu estou falando aqui, ó. Se eu desligar ele, ó, na hora que eu desligar, automaticamente eu não tenho mais o infravermelho. Observe o quanto que a imagem ficou nítida agora. Olha como essa imagem ficou nítida. Ela está 100% preto e branco, sem nenhuma interferência do infravermelho, tá? Tem aplicação para isso? Tem. Talvez você possa encontrar em alguma situação essa aplicação para que deixe essa câmera preto e branco, tá? Então, voltando aqui a imagem para o colorido, irei ainda avançar em algumas opções ali no modo avançado, tá? E vamos ver aqui essa parte aqui, ó, do anti-sobreexposição. Ela tem aqui, ó, off, tem o modelo aqui, uma pré-configuração 1 e 2. Ah, Alexandre, não estou vendo nenhuma alteração nessa imagem aí. Claro, isso vai variar de ambiente para ambiente que você esteja trabalhando com a cena dessa câmera, tá? Aqui embaixo tem a máscara de privacidade. Vou colocar aqui em on. E olha bem como é que funciona essa máscara de privacidade, tá? Você pode colocar ela aqui em on e quando você clicar em entrar, você pode colocar o número de máscaras,
tá? Deixar ela habilitada ou não, e também você pode fazer o ajuste da posição. Talvez você não sabia que existia essa função na câmera, mas preste bem atenção. Imagina que, deixa eu entrar aqui para a gente fazer o ajuste da área e você vai entender muito bem isso daí. Então eu irei fazer aqui o ajuste, eu vou colocar aqui a máscara em cima dessa câmera aqui, ó. O que você pode imaginar que pode fazer com a máscara desse tipo aqui? Imagina que num prédio existe lá uma piscina que o porteiro fica observando essas câmeras, tá? Então quando você cria um mascaramento dessa imagem aí, o que é que faz? Ao vivo essa imagem tem essa máscara, mas na gravação ela desaparece, certo? E aí você pode criar um usuário específico para os porteiros e um usuário administrador para o síndico, no qual ele terá acesso a essa imagem real, tá? Então eu não salvei ali, ela acabou voltando, mas essa é a função do mascaramento, tá? Eu acho bem interessante, tem aplicação para isso daí e basta você encontrar exatamente essa função que é da máscara de privacidade, tá? Então você pode ajustar, você pode deixar onde você quiser, você pode colocar mais de uma máscara para que você possa ter o melhor aproveitamento dessa imagem aqui, tá? Vou desligar aqui a máscara de privacidade, tá? E essas foram algumas funções do menu da câmera, tá? Essa parte final aqui da aula eu deixei para que você possa entender agora sobre manutenção das câmeras, tá? Eu diria que você pode resolver elas por eliminação. Então, se eu chegar no cliente e não tiver a imagem de uma câmera, certamente essa câmera não está com alimentação. Imagina que eu vou chegar lá e quando observar, uma das duas câmeras não está funcionando, tá? Então, basicamente, ela poderá estar sem alimentação. E aí, como você vai fazer essa identificação? É só pegar o multímetro e ver se aqui tem os 12 volts da alimentação da fonte, tá? Se não tiver, certamente esse cabo deve estar rompido, tá? Então, essa é uma das possibilidades. O outro ponto também pode ser a parte do conector BNC, tá? Ele pode também ter perdido o sinal e tá dessa forma. E aí você verifica primeiro a parte da alimentação, tem 12 volts? Tem. Por que não está chegando a imagem? Então com o multímetro você pode fazer o teste de continuidade do sinal e ver se de fato esse cabo está inteiro, tá? Então essa é outra possibilidade que você pode visualizar. Existe mais duas, que é exatamente umas linhas pretas, né, que fica subindo na imagem da câmera, tá? Então umas faixas pretas que nessa hora geralmente vai ficar ou em todas as câmeras ou em quase todas as câmeras. Eu diria sem sombra de dúvidas que o problema está na fonte, tá? A fonte com baixa capacidade na sua amperagem vai fazer com que não alimente muito bem as câmeras e aí ela vai começar a baixar esse rendimento. Então, se nessa hora tiver com essas faixas pretas, certamente a fonte perdeu o desempenho dela e agora ela não está levando a sua capacidade real de amperagem, de tensão, enfim. O recomendável é você substituir a fonte para que possa resolver esse problema. E um último problema que pode acontecer é exatamente ruídos na imagem, tá? Esses ruídos passando fantasma na imagem, que certamente esse problema aí está diretamente no cabo. Tá? Então, algumas dessas dicas aí, para que quando você cair em campo e encontrar um problema como esse daí, para que você possa corrigir, tá? Então, essa aula, claro, eu queria rechear com toda essa experiência com as câmeras analógicas, mesmo sendo câmeras analógicas, mas para que você possa entender toda a funcionalidade dessas câmeras, tá? Então, essa foi mais uma aula aqui do curso do Papo Segurança. E olha, fica a dica, tá? Hashtag curso do Papo Segurança. E se você puder, grava um vídeo falando como está sendo essa experiência com essa aula, tá? Todo o material de apoio vai ficar aqui embaixo e deixa também teus comentários e aquela estrelinha lá, olha, faz a tua avaliação, mas com muita sinceridade, tá? Então, até a próxima aula.